Com seu coração preparado para ouvir a palavra de Deus, você que tem aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo, abra a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de São Marcos. Marcos, uma das possibilidades de escrita, foi escrito por um dos discípulos de Pedro, João Marcos, e este não fora colocado o primeiro nome dele, porque já havia o apóstolo João. Então, para que não ficasse uma dualidade aí, uma confusão no cânon bíblico, os intérpretes preferiram por colocar o nome desse evangelho com o segundo nome dele, que era João Marcos. Então Marcos, esse discípulo do apóstolo Pedro, e também que esteve com o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, foi o possível autor deste evangelho. E no capítulo 2, Marcos faz alguns relatos que eu gostaria de ler com vocês nessa noite. O versículo é o versículo 22, que diz-nos o seguinte, Marcos 2, versículo 22: E ninguém põe vinho novo em odres ou em vasilha de couro velha. Se o fizer, este vinho vai rebentar a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Ok? Eu quero ler um segundo texto, aproveitando, é o mesmo texto, mas ele já vai ficar na nossa mente. Abra aí Mateus, volte um pouquinho aí a sua Bíblia, em Mateus no capítulo 9. O versículo agora, relatando a mesma passagem, é o 17. E ele possui um elemento novo que nos ajudará na nossa reflexão dessa noite. O versículo 17 do capítulo 9 de Mateus diz-nos o seguinte: nem se põe vinho novo em vasilha de couro ou em odres velhos. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará, e a vasilha e o vinho se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova. E ambos, essa é a expressão nova agregada, diferente do primeiro texto. E ambos se conservarão. Vamos orar mais uma vez? Pai, te somos gratos pela noite, pelo dia que o Senhor nos deu, pelas palavras que agora lemos. Te agradecemos porque as nossas vidas estão, como foi confessado aqui, na dependência total do Teu Espírito Santo, e não de palavras de persuasão humanas, não de eloquência, não de erudição. Ó Pai, elas estão submissas ao Teu Espírito. Então, ó Pai, seja assim, pedimos-te que seja assim, que o Teu Espírito continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. O grande desafio dos nossos dias, queridos e queridas, são que as coisas, elas tendem a ser muito imediatistas. Nós estamos vivendo uma geração muito acelerada. Um dos grandes pensadores da nossa geração, um cristão inclusive, ele diz que os pensamentos que nós temos nas nossas mentes, eles atingiram uma aceleração que preocupa, gerando enfim a famosa ansiedade. As pessoas pensam muito. Por quê? Por causa do excesso de informações que nós temos nos últimos anos. Uma criança de 10 anos hoje, para você ter uma ideia, ela tem muito mais conteúdo, muito mais informação no seu córtex cerebral do que o imperador romano lá nos primeiros séculos da humanidade. Isso é interessante, porque uma criança de 10 anos hoje, para nós, ela é considerada uma pessoa imatura, e você vê o número de informações que ela tem é superior a um imperador que já existiu no passado. O que isso significa? O que isso tem para nós? Isso significa que esse excesso de informação tão novo assim para as crianças faz com que nós passemos a ter uma vida de imediatismo, de aceleração, porque tudo é para ontem. Se você precisa de uma comida, temos o fast food, você vai lá, a comida é feita de forma rápida, você a pede, você nem precisa sair da sua casa. Com aí o advento da pandemia, os deliveries ficaram mais acionados, você não precisa sair da sua casa, você faz o acesso, a comida chega, e quanto mais rápido for o atendimento daquele delivery, você vai acioná-lo mais vezes e você vai ter mais vontade de fazer. E existe essa pressão então para que tudo você faça para ontem, e isso afeta em todas as áreas da nossa vida, porque quando a gente
percebe, nós já estamos querendo que até mesmo problemas que nós, durante muitos anos, cultivamos, plantamos e eles vieram, sejam eliminados, sejam debelados da noite para o dia. E seria muito bom se isso acontecesse, não é verdade? Quem que não gostaria de que os problemas que nós estamos enfrentando acabassem logo, assim como o fast food é pedido de forma rápida? Como que seria bom, não é verdade? Não é bom, Robson? Já pensou se você ligasse assim para um delivery lá, o delivery do céu, e falasse assim: olha, eu estou com esse problema aqui, tenham aí uma receita para acabar com ele logo? Talvez essa pressão esteja sobre mim e sobre você, e nós somos estimulados. Por que eu estou citando essas coisas dos nossos dias? E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Porque esta pressão, ela nos faz levar para uma realidade que muitas vezes ela se torna mais uma ilusão do que uma verdade, uma realidade em si. Nós passamos a usar palavras mágicas, vai se resolver, e usamos até o nome de Jesus, não como deveríamos usá-lo, crendo neste nome, mas como se fora uma palavra mágica, e dizemos: em nome de Jesus isso vai se resolver. E aí nós queremos que tudo aconteça. Aí as igrejas que gostam das profecias ficam buscando as tais das revelações, e nós olhamos para um contexto bíblico em que as revelações elas aconteciam de forma objetiva, mas não eram o tempo todos. Para você ter uma ideia, Abraão não profetizava todos os dias, como acontece nos dias de hoje, porque hoje você vai em qualquer igreja aí, né, e tem um monte de revelação, e aí as pessoas ficam buscando essas caixinhas mágicas, essas promessas mágicas para resolver os problemas. Esta aceleração faz com que nós queiramos controlar a nossa espiritualidade, programar a nossa espiritualidade, assim como nós programamos a nossa semana. Um querido irmão que eu almocei hoje, está assim como eu, em casa sozinho, então ele já programa a semana dele, dizendo: eu vou almoçar tal dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, por causa da dificuldade. Você talvez faz a sua programação na semana, e assim você começa: nesse dia eu não tenho tempo para fazer comida, vou fazer um pedido. Nesse dia eu não tenho tempo para ir ao banco, vou pagar pelo aplicativo. E assim nós fazemos, por causa dessa aceleração, dessa otimização das coisas, programas, regulamentamos tudo, colocamos tudo encaixadinho, e querendo ou não, quando nós menos esperamos, nós estamos fazendo isso com a nossa espiritualidade. E pior, nós nos vemos tentando programar a Deus. Nós queremos então, e é por isso que eu coloquei o tema da mensagem de hoje: tentando programar a Deus. A síndrome do robô. A gente fica tentando. Joga aí no telão de novo, Kaique, para nós a imagem com o tema da mensagem. Nós tentamos programar a Deus, assim como nós programamos as nossas refeições durante a semana, como nós programamos os nossos pagamentos de boletos, como nós programamos, e nós queremos que a nossa espiritualidade, as pessoas que estão no nosso redor, sejam programadas de acordo com a nossa vontade, dentro do nosso tempo. E não obstante, nós também nos vemos fazendo isso com o Senhor da glória. Perceba que eu comecei a mensagem hoje fazendo a aplicação. Normalmente a gente fala sobre o texto, o contexto da época, tudo, e depois aplicamos para a vida dos dias de hoje. Mas eu já falei sobre a realidade do dia de hoje. Agora, quando nós nos voltamos para o contexto da época, nós percebemos que nesse texto está acontecendo exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Uma tentativa das pessoas daquela época de colocar Deus dentro de um conceito, dentro de um sistema, dentro de uma regra, dentro de um gesso. Jesus, para você entender o contexto daquela época, ele é confrontado com os mestres da lei, com os estudiosos daquela época. Eles indignados com Jesus, que tem algumas práticas
não muito ortodoxas à época que ele vivia, como trabalhar no sábado, colher espigas de milho ao sábado, como curar aos sábados. E os discípulos, que eram discípulos de Jesus direto, reproduziam essas práticas do mestre, fazendo com que as pessoas que estavam ao redor deles ficassem observando e falando assim: mas esses caras não são judeus, esse Rabi, esse Jesus, ele não é um filho de Israel, ele tem até um nome comum, que é o nome que a maioria das pessoas tem, Yeshua ou Joshua, ele tem esse nome, esse cara não é judeu. E por que que ele não ensina? Me diz uma coisa, talvez algum rabino mais ousado ou mais indignado dissera o seguinte: esse cara aí, ele não foi circuncidado não, ele não foi ensinado direitinho nos costumes, ninguém falou para esse rapaz aí que se diz mestre, que ele tem que ensinar para os seus discípulos que não se pode trabalhar, porque sábado é um sábado sagrado. E aí então Jesus é alvo desses questionamentos, e chegam até Jesus. Então ele diz o seguinte: escuta aqui, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus não? Em outra porção, por que os discípulos guardam o sábado? Por que a gente guarda o sábado e os seus discípulos não? Aí Jesus vai explicar para eles isso que eu estou falando para mim, para você, para nós nessa noite. Jesus vai dizer, nas palavras que nós lemos nas Escrituras agora há pouco, de que Deus tem algo novo todos os dias para aquelas pessoas daquela geração e para nós. Ele vai trazer uma proposta de um Deus que não está preso ao tempo, porque Ele é um Deus atemporal, um Deus que é onisciente, não só porque sabe tudo, mas porque o passado, o presente e o futuro estão diante dele. Os olhos de Deus contemplam os 3 tempos da humanidade. Ele é um ser eterno, ele sempre existiu. Nós estamos falando de um Deus, como foi cantado hoje, cujo a criação se prostra em adoração. Nós não estamos falando de uma imagem esculpida, nós não estamos falando de um guru que é muito conceituado, que fala palavras bonitas. Não, nós estamos falando de alguém que tem doutorado e mestrado em isso ou aquilo. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o autor da vida. Amo essa expressão, o autor da vida, o criador de todas as coisas. Nós estamos nos referindo àquele que constituiu um universo tão grande e colocou nesse universo bilhões de estrelas, e o mais incrível disso, ele chama cada uma dessas estrelas pelo nome, e o mais lindo ainda, ele te chama pelo nome. Então, diante desse Deus todo-poderoso que eu acabei de adjetivar de inúmeras formas, você acredita, você acha que um Deus, tamanho este Deus que nós acabamos de ouvir aqui no relato de minhas palavras, ele está condicionado, ele está preso a tempo, ele está preso a regras, a tradições? Ele não teria autonomia para fazer as coisas da maneira com que ele quisesse? Este é o Deus que Jesus está apresentando para aquelas pessoas naquela época, nessa passagem, dizendo-lhes o seguinte: olha, é o seguinte, vocês precisam entender uma coisa, vocês da lei, vocês mestres da lei. Aí então ele vai fazer o seguinte: eu vou ter que desenhar para esse povo, e ele vai usar uma característica daquela época, que era o vinho. O vinho, conversávamos outro dia, que é uma bebida judaico-cristã, criada com o propósito da comunhão. E as garrafas de vinho, elas vêm nessa quantidade de 750 ml. O pastor sabia demais, né, negócio. Por quê? Porque é uma quantidade equivalente para que 2 pessoas, no mínimo, possam tomar sem se embriagar. Sabia disso? Já parou para perguntar, por que uma garrafa de vinho vem com 1 litro logo? Por que não arredonda para 1 litro? Por
que ela vem com 750? Para que seja capaz de que duas pessoas possam beber aquele vinho sem que se embriaguem. Ela tem o propósito da comunhão. Era assim que era vista a bebida do vinho naquela época. Só que naquela época ainda não existiam as maneiras de conservação que existem hoje. Depois que saía da adega e colocava das botijas, tinha que se consumir. Mas às vezes aquelas pessoas, e é ali que entra a analogia de Jesus, para que elas pudessem conduzir aquele vinho fora da adega onde ela estava para conservar, para que mantivesse mais tempo conservado, aquele vinho era colocado dentro de um odre, de uma vasilha de couro, e aquele couro tinha a capacidade de conservar o vinho, não com a excelência de uma adega, mas para que pudesse ser conduzida. Porém, todo o vinho que era novo, ele ainda estava num processo de fermentação, e com o passar do tempo, se ela não estivesse numa adega, na temperatura ideal, ela começaria a se volumar-se, e ali naquele odre, aquele odre precisaria ser um pouco elástico. Por quê? Para que não rompesse, para que aquele vinho permanecesse mais tempo com as pessoas que andavam, no caso de Jesus e seus discípulos, e eles não rompesse e se perdesse tanto o odre quanto o vinho. Então Jesus, aí eu imagino, como disse o apóstolo Paulo, quem diz é o roque, não as escrituras, não Deus. Eu imagino que talvez quando Jesus foi confrontado por aqueles mestres da lei, ele talvez tenha visto assim: eu vou ter que ensinar esse povo. E aí então ele observa o odre que estava com os discípulos, e ele talvez, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. O vinho novo, se colocado em um odre velho, ele rompe, se rasga. E você precisa então colocar o vinho novo num odre novo. Porque ao perder o vinho, ao vinho se dilatar, você vai perder tanto o vinho quanto o odre. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Eles estavam entendendo claramente a palavra. Jesus estava dizendo o seguinte para eles: olha, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês estão vindo para mim com as suas regras e com as suas tradições humanas. Vocês estão querendo coisas de Deus, mas usando coisas ultrapassadas, que já perderam, que tiveram o seu tempo, foram importantes, devem ser honradas, mas elas não conseguem mais armazenar o novo de Deus. Lembre-se de que nós estamos falando, irmãos e irmãs, você que está em casa, de um Deus que não está preso, limitado às regrinhas que nós impusemos e falamos, as nossas regulamentações. Nós estamos falando de um Deus que todos os dias tem algo novo para mim e para você. Quantos aqui acreditam que Deus todo dia tem algo novo para dar para nós? Esse é um Deus que você serve, que você honra. Só que você pode cometer um erro ao tentar robotizar a Deus, ao tentar programar a Deus. Vamos supor que o Raimundo, lindão de Jesus, que fez um encontro sensacional, eu não sei da história dele, mas vamos supor que foi no encontro que você se converteu, ou no encontro que você teve experiências profundas com Deus, e aí você guardou aquilo foi lindo, aquilo você glorificou a Deus, mas os anos se passaram, e de repente você se encontra diante de outras situações, e aí o Raimundo, ao invés de Deus, me ajuda agora com um odre novo, receber este vinho novo que o Senhor está me dando, o Raimundo insista em reviver aquela experiência que ele teve lá no encontro. Veja bem, olha aqui para mim, eu não estou desdenhando da sua experiência que você teve no encontro ou em qualquer outro lugar, são válidas, preciosas, guarde-as num lugar maravilhoso no teu coração, mas Deus não está limitado àquele
apenas de manifestação. Deus, ele se manifesta de várias maneiras, amém, igreja? Todos os dias. O grande problema daqueles religiosos nossos nos dias de hoje é que nós queremos reviver o novo, queremos receber, perdão, o novo de Deus, mas usando os odres antigos. Teve um dia que o André, ele fez uma nota lá, cara, aquela nota eu acho que tinha uma nona com uma 13ª, assim, a hora que ele fez aquela, encheu assim, casou com a harmona, sabe, do Chechel, assim, que estava invertendo no teclado ali, e cara, aquilo deu um clima assim, sabe, e cara, arrepiou, cara, e aí a Shirley chegou lá, e com aquela voz dela assim, ó, e pá, e mandou, seguinte, André, Shirley, Chechel, de novo, você pode fazer hoje, de novo, igualzinho vocês fizeram, porque eu quero ver aquela manifestação de Deus através da música que vocês fizeram aquele dia. O que isso está acontecendo aqui? Usando odres velhos para um vinho novo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E assim acontece na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade. A gente quer receber o novo de Deus, mas tendo as práticas de antes. Talvez essa minha palavra, ou as palavras que o pastor Arlindo tem falado, e vamos falar, que temos muita comunhão nisso que eu estou falando, vá trazer alguns choques para a nossa comunidade de fé, porque nós teremos que ter talvez algumas posturas diferentes. A gente vai ter que repensar as nossas práticas em alguns aspectos, porque a gente não vai poder mais, por exemplo, chamar depressão de frescura, não vai dar, porque a gente vai poder ofender muitas pessoas. Se você chegar para um depressivo e falar para ele que aquilo é uma frescura, ele vai falar assim: cara, você acha que eu queria estar com isso? Só quem já viveu alguém, quem já teve depressão, ou viu alguém em depressão. Você já viu uma pessoa em estado fetal, quando ela está toda encolhida numa cama, chorando, com dores emocionais fortíssimas, sem ter uma razão para ter, por causa da depressão maior, e você só sentar, deitar, abraçar aquela pessoa e chorar junto com ela? E aí, alguém que chega com um odre velho para você, perto de você, impõe as mãos sobre aquela pessoa e fala assim: demônio. Isso é frescura. Pessoa que sofre com ansiedade. Gente, as pessoas estão adoecendo emocionalmente, porque a gente precisa começar a treinar os nossos ouvidos e os nossos abraços para alcançar essas pessoas. Deus tem um vinho novo para a nossa geração pós-pandemia. Esse vinho novo se chama empatia, acolhimento. A gente vai ter que parar para repensar alguns conceitos. Eu tenho recebido muitas pessoas que têm me procurado para eu visitar, para eu conversar, que estão desigrejadas ou estão até em igrejas, cujas essas igrejas estão oprimindo-as, porque se ela não fizer ou ter este ou aquele tipo de comportamento, ela vai receber 3 meses de disciplina e vai ficar no banco. E beleza, a disciplina é bíblica, mas uma disciplina em que o líder, o pastor, ou seja lá quem for, não abraça a sua ovelha ferida, ele não faz razão de existir, não faz sentido esse tipo de disciplina para mim. Eu me lembro de uma igreja que eu fui assumir o pastoreio dela, alguns anos atrás, no meu culto de posse, que nem, nossa, quisera eu que o meu culto de posse daquela ocasião fosse como o de hoje, o que eu tive aqui dia 19 de dezembro, o culto fluindo, aquela bênção, tudo, o pastor ainda estava presente, o pastor que me antecedeu, e aquela coisa, a festividade, aquela coisa linda, maravilhosa. E o pastor então, para encerrar essa festividade, eu quero passar agora, ele fez uma surpresa, ele mandou fazer um cajado, sabe,
assim, com a marcenaria, com um irmão que fazia trabalhos artesanais como madeira, e trouxe, isso aqui simbolicamente, isso aqui não tem poder espiritual nenhum, mas estou aqui passando o cajado para o pastor Roque está assumindo a igreja, tal, e eu já quero fazer tudo. Aí ele pegou o molho de chave da igreja, estou aqui passando simbolicamente, tal, e também para encerrar, quero chamar aqui fulano e fulano. E eu falei assim, meu Deus, vai vir. E aí chamou aqui, pastor Roque está aqui, certo? A fulana, ela cometeu adultério, certo? E ela está em disciplina, então estou passando, a partir de agora, o senhor é responsável por pastoreá-la. O fulano, ele caiu em fornicação, e sabe? Eu pergunto para você, isso cabe hoje? Pode falar para mim, isso cabe hoje, igreja? Isso cura pessoas? Isso restaura o ministério de alguém? Uma pessoa que se vê nessa situação se sente acolhida? Ela se sente amada? Deus tem um vinho novo para a nova aliança, amém, igreja? Deus está jorrando um vinho novo para essa igreja. Mas eu e você, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para nós. Nós precisamos receber sim esse vinho novo, mas com odres novos, amém, igreja? Nós precisamos sim de Andrés, de Shirleys, de Paulinhos, de Mateus, de Igor, de Brenda. Nós precisamos de Laura, nós precisamos dessas pessoas, mas nós precisamos que todos os domingos, quando os ministérios de música dessa igreja subirem aqui em cima, subam com odres novos, amém? Para receber o vinho novo. Nós precisamos sim restabelecer o ministério de intercessão, sim, mas com odres novos. Nós precisamos que o ministério de dança atue, seja atuante neste ano 2022, sim, mas com odres novos. Nós precisamos voltar para as nossas casas e começar a restabelecer a espiritualidade dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos, sim, mas com odres novos. Nós precisamos entender que um Deus incrível como é o nosso Deus, não pode ser reduzido a tradições e regras feitas por homens, por cabeças, mentes de homem. Nós vamos precisar rever muitos conceitos. Vamos errar nesse processo, deixa eu já te dizer isso. Vamos cometer falhas, vamos exagerar, mas nós vamos estar exagerando, querendo acertar. E quando Deus falar para nós, vocês estão errados, nós vamos nos arrepender e nos humilhar e falar, Senhor, perdão, então nos corrija, porque é melhor cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. Porque lá em Hebreus nós temos a palavra no capítulo 6 dizendo, não despreze o castigo do teu Senhor, porque Ele castiga a quem Ele ama. Todo dia, você e eu, temos a oportunidade de experimentar este odre. Talvez você vai ter que pensar, rever a maneira como você olha para os seus filhos. Porque talvez você está maquiando, querendo apresentar um filho totalmente perfeito para a sociedade, para a sua igreja, mas o seu filho está fazendo as coisas escondidas. Talvez seja melhor você ter aquele papo que você já está procrastinando, né? Sentar com o seu menino, com sua menina e falar assim, vamos conversar? Talvez eu não tenha te dado liberdade para isso, tenha te oprimido esses anos todos, te ameaçando com castigos e com sanções, mas eu queria te dizer uma coisa, filho, a partir de agora, eu quero te dizer, o que você disser para mim, eu não vou te castigar, eu quero apenas saber, você está conseguindo vencer, porque meus irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, com essa ascensão da internet, se na nossa época, você que é que nem eu, que é da década de 70, 80, 90,
Você sabe que não tendo a tecnologia que nós temos hoje, a gente aprontou pra caramba, é ou não é verdade? A gente fez tanta coisa escondida, não é não, André? Meu Deus. Você imagina hoje. Talvez aquela sua filha, pai, ela está querendo dizer para você que ela está tendo um problema no relacionamento com o namorado dela, mas ela está com medo, porque você ainda está com o odre velho. E ela está precisando, na verdade, de um abraço. Talvez ela está precisando de um pai que a envolva. E ela acabou caindo numa cilada de um qualquer aí na rua, porque aquele cara, por mais que defeitos ele tivesse, ele deu para ela aquilo que talvez eu e você não podemos dar para os nossos filhos. Talvez, mãe, você está precisando de um filho que te reconheça mais como mulher, porque talvez você se preocupou tanto em deixar o seu filho na frente da televisão por muito tempo, enquanto você preferiu dormir. Talvez chegou a hora de você conversar com o seu menino. Talvez chegou a hora de você conversar com o teu marido, com a tua esposa e dizer assim: está difícil para você, meu esposo, minha esposa? O que eu posso fazer para te ajudar? Fala para mim, abra teu coração. Eu não vou te julgar hoje. O que você disser para mim, por mais que venha doer, nós vamos encarar isso juntos. Não estou falando de confissão não, tá? Isso aí é um problema entre você e Deus. Eu tenho uns conceitos sobre confissão um pouco diferentes. Um dia a gente toma um café e a gente conversa sobre isso. Eu estou falando de diálogo, de conversar com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Será que não está na hora da gente começar a receber desse vinho de Deus? Porque Ele não deixou, nunca deixou e nunca deixará de derramar da novidade desse vinho sobre a tua vida e sobre a minha vida. Talvez você e eu, por causa da síndrome do robô, estamos querendo programar Deus para que Ele atue de acordo com as nossas demandas, com o nosso tempo. Nós queremos um Deus que responda às nossas perspectivas, às nossas necessidades no nosso tempo e a maneira com que nós queremos que Ele responda. Talvez o jejum que está no texto que nós lemos, ao qual está sendo explicado, que você e eu precisamos fazer, não esteja ligado a ficar sem comer este ou aquele tipo de alimento. Talvez o jejum que você precise fazer é fazer uma visita para alguém que faz tempo que você não vê na igreja. Talvez o jejum que você precisa fazer, esse jejum é o jejum de Isaías 58, seja você pegar uma pessoa e levá-la de vez em quando para tomar um café e ouvi-la, apenas escutá-la. Talvez você tenha que parar de convidar o pastor Roque, que está chegando aqui em Cacoal e gosta de estar com vocês, de sair à noite depois do culto com vocês, mas chegou a hora talvez de vocês deixarem de convidar o pastor Roque e convidarem talvez aquele irmãozinho que talvez nunca vai poder comer num todos, porque a condição financeira dele não permite. Você tenha que deixar um pouco do seu trabalho, do seu fazer na semana e fazer a visita para aquele irmão que está magoado, talvez com alguma palavra que foi dita na igreja, por causa de um odre velho que foi usado. Talvez o seu jejum seja até mais simples do que você imagina. Seja dar um abraço. Talvez o seu jejum seja querer ver o outro feliz, para que você também se torne feliz. Talvez o seu jejum
seja pegar o seu celular, apertar aquele microfonezinho que fica à direita no seu WhatsApp e dizer para aquela pessoa que Deus está colocando aí no seu coração: cara, estou orando por você nesse momento, desejo que você seja cheio do Espírito Santo. E só. Talvez o seu jejum seja apenas imitar a Jesus.